Audio Jungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, aqui estamos para mais um estudo de lição de Escola Sabatina. Desde já, meu querido, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor esteja contigo e o desejo de estudar as Sagradas Escrituras seja algo que possa aí ser tocado pelo Espírito Santo em tua vida. E mais possamos estar aí afiados ou prontos, nos preparando para tudo o que ainda deve acontecer neste mundo. Que esse estudo seja de bênção para cada um de vocês, queridos irmãos. Antes de darmos início, eu gostaria de agradecer aí a presença de nossos irmãos de todo o globo que vem nos acompanhando aí com o nosso trabalho aí de multimídia. Que esse trabalho da lição de Escola Sabatina tenha sido inspirador para vocês, também para nós, e que assim possamos ter o desejo de estar sempre colaborando uns com os outros, compartilhando essa mensagem, fazendo com que essa mensagem possa chegar aos nossos corações e sermos transformados pela mesma. Quero deixar saudações a todos os nossos irmãos que vêm nos acompanhando aqui do Brasil, aí do Suriname, como todos os nossos irmãos aí que vêm nos acompanhando, a irmã Daura Vasconcelos, com todos os irmãos aí, que Deus os abençoe sempre. Também nossos irmãos aí de Portugal, toda a família aí, que Deus os abençoe sempre. Saudações aí, irmão Pedro, que vem nos acompanhando sempre. E que a presença do Senhor esteja sempre com vocês, meus irmãos. E todos os nossos irmãos aqui do Brasil em especial, que Deus os abençoe e que mais e mais possamos estar juntos para fazer a vontade de nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos hoje, antes de qualquer mais, estamos falando assim, com um desejo de agradecimento, porque com a graça de Deus vemos finalizando essa lição de Escola Sabatina, que trouxe para nós grandes ensinamentos. E acredito para cada um de vós. Possamos estar sempre atentos na palavra do Senhor e com desejo de, a próximo semestre, na próxima semana, a gente já está aí com a nossa nova lição de Escola Sabatina. Que a mesma, meu querido irmão, seja de bênção para você. Que possamos orar pelas mensagens que sejam tão significativas como foi essa de Daniel, das visões de Daniel. E que essa aqui, como a menina dos seus olhos, seja uma bênção nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, querido irmão. Vamos agora fazer uma oração para pedir a direção de nosso Deus aqui conosco neste momento. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, venho te agradecer por todas as tuas bênçãos que nos concede e pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar a tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um de teus filhos, que aonde quer que estejam, possam sempre ter o desejo de fazer a tua santa vontade e estar estudando, Senhor, as tuas maravilhosas mensagens. Que a mesma, Senhor, possa tocar na mente do coração e no coração de cada um de teus filhos. É o que eu te peço nessa oportunidade, não só para mim, mas para cada um dos nossos internautas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos prontos aí para mais uma lição. A lição de hoje, aqui tem uma mensagem aqui para nós, né? Por favor, lê o relatório missionário de programas de rádio na página 158. Ou seja, ao final dessa lição, queridos irmãos, leiam esse relatório em vossas igrejas. E a lição de hoje é a lição 26, para o sábado 26 de junho de 2021. E tem como título A Última Visão de Daniel. E é a nossa última lição do semestre também, né? Que Deus nos abençoe para que essas maravilhosas lições, irmãos, possa estar fazendo efeito em vossas vidas. E que a nossa visita ao sábado na igreja não seja como um costume, mas seja com o desejo de aprender mais. E com essas lições, queridos irmãos, vocês estão aptos com esses grandes ensinos, mudança de vida para cada um de nós. Que o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Vamos lá. A última visão de Daniel é o título. A introdução dessa lição diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Queridos irmãos, aqui vem trazendo uma grande mensagem para nós. Porque aqui diz, naquele tempo, que tempo é? Naquele tempo de angústia que o povo de Deus vai passar, a breve volta de Jesus, é nesse tempo que está falando. Por isso fala naquele tempo. E aqui fala depois também, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, ou seja, quando o povo de Deus estiver passando pela angústia, algo vai acontecer. O povo de Deus será o quê? Liberto. Liberto da opressão, liberto da perseguição, liberto aí, irmãos, do tempo de angústia que vai estar vivendo. E isso exclusivamente para o tempo do fim, ao qual nós estaremos vivendo. Amém? Vamos lá. Aqui já vem dizendo algo bastante interessante, logo depois da introdução. No capítulo 11 do livro de Daniel, há uma descrição detalhada dos diferentes governantes dos impérios mundiais, que foram descritos brevemente no capítulo 2, 7 e 8. Devido a que, em linhas gerais, já os estudamos, concentrar-nos nos eventos mais importantes para o tempo do fim. Aqui, irmãos, a gente já viu, né? Capítulo 2, 7 e 8 falou de assuntos muito importantes, falando de períodos que sucederiam, de reis que sucederiam. E aqui, irmãos, devemos nos concentrar nos eventos mais importantes que vai acontecer, especialmente no tempo do fim. Nesse tempo em que vivemos, mas em especial quando estiver a volta de Jesus às portas. E nós já sabemos que está. Que eu e você possa estar atento para que não venhamos vacilar e possamos estar aí fazendo a vontade de Deus. Amém? O primeiro subtítulo diz assim, perseguição. E a primeira pergunta diz dessa maneira, qual foi o destino de muitos fiéis dentre o povo de Deus durante o período de 1260 anos de perseguição papal? O que enviou o Senhor a seus filhos, movido por sua misericórdia? Irmãos, para nos ajudar aí, tanto na primeira pergunta quanto na segunda, eu quero ir ali à Espanha, convidar aí os nossos irmãos, pastor Wesley e irmã Valéria, os quais vão estar aí debatendo e respondendo para nós essa primeira e segunda pergunta. Pastor Wesley e irmã Valéria, é com vocês. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado, irmão Wilton, Departamento de Multimídia, por participarmos uma vez mais da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe este departamento e a cada um de vocês. Meu nome também é minha esposa, para agradecer aí ao Departamento de Multimédia, na pessoa do irmão Wilton, pelo convite feito a participar de mais uma lição da Escola Sabatina. É um prazer imenso e poder colaborar com esse departamento e com outros departamentos também da nossa Associação Brasileira. Que Deus possa seguir abençoando a todos vocês. E chegamos, como disse o irmão Wilton, na última lição desse primeiro semestre, e na qual, nas lições anteriores, estudamos importantes profecias, onde tínhamos aí diversos personagens que tinham visões, no caso Nabucodonosor, mais que tudo as visões de Daniel também. E vemos a relação que essas profecias tinham diretamente com a história do mundo, que ia acontecer no mundo, e também como afetavam ou estavam ligadas diretamente com a história do povo de Deus. E chegamos por fim nessa última lição, onde Daniel tem uma última visão, que é justamente para os postreiros dias, podemos dizer assim. E na primeira pergunta, vem mencionando um determinado período de tempo, irmã Valéria, onde ocorreria uma perseguição contra o povo de Deus. Qual seria esse período de tempo que o profeta Daniel menciona? Bom, e aqui é o período de 1260 anos, ou 42 meses, ou tempo e metade de um tempo também, como menciona, né? E essa foi a profecia onde o povo foi mais perseguido naquela época. Exatamente, o profeta Daniel menciona isso, né? Ao escrever que o povo cairia à espada, que o povo seria levado à fogueira, que o povo seria levado cativo. E realmente, quando nós estudamos os anais da história, e até mesmo os livros da irmã White, nós encontramos que esse período dos 1260 anos, que foi do ano 538 ao ano 1798, foi um período muito escuro, né? Um período negro, onde aqueles
algumas pessoas consideradas hereges por não crer como a igreja, que até então era a católica, a apostólica romana, eram perseguidos, mortos, crimes hediondos, crimes horríveis, crimes diabólicos eram praticados contra essas pessoas. E um dos registros mais incríveis que eu já li e que realmente mostra isso foi o que ocorreu em Paris, no massacre de São Bartolomeu. Sim, sim. E a irmã White menciona isso no Grande Conflito, que diz assim: o mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, o mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos do século, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covarde e cruel. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada ao seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Durante 7 dias perdurou esse massacre em Paris, né? Sendo os primeiros 3 como inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas, por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade, nem sexo, nem se poupava a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos, nobres, camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pareceram 70 mil da legítima flor da nação. Pereceram 70 mil. Pereceram 70 mil nesta ocasião. Isso em uma noite, houve muitos mortos, como bem relatou a Valéria, lendo o que disse o irmão White. E os 7 primeiros foram os mais furiosos dos dias, né? Mas em toda a França foram 2 meses. E como diz o irmão White, foi algo terrível. Mas Valéria, bom, uma pessoa normal, ao escutar um relato como esse, ou ler um relato como esse, com certeza reagiria, teria uma certa consternação, tristeza, né? Mas como reagiu o clero romano, como reagiu o próprio Papa quando recebeu a notícia do que havia ocorrido em Paris? Olha, ao contrário, né? Nos diz também lá no Grande Conflito que quando essa notícia chegou ali em Roma, disse que com exultação eles comemoraram, fizeram fogueiras festivas, tornaram a noite em dia, diz assim, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum, que quer dizer a voz de Deus louvamos, ou seja, como um hino de ação de graças, né? Ou seja, diante de toda aquela morte, toda aquela carnificina que ocorreu, o clero comemorou o que havia acontecido ali, cantando, como diz aqui esse tal Teodeu, que é um hino que cantam até hoje, podemos dizer assim, de ação de graças, verdade? Mas o que mais podemos dizer com relação a isso? Estava o povo desprotegido, o povo de Deus? O que prometeu o Senhor? Mas o Senhor ele mandou socorro para o seu povo, como diz em Daniel 11:34, né? E qual foi esse socorro que Deus enviou ao seu povo? Esse socorro seria através das pessoas que, de alguma maneira, tentavam trazer um pouco de luz em meio a toda aquela treva espiritual que existia, né? E nós conhecemos aí, por exemplo, grandes personagens, grupos como os valdenses, que tentavam trazer um pouco de luz. Tínhamos também o arauto da Inglaterra, que foi Wycliffe, tivemos Juan Hus, tivemos Jerônimo de Praga, que prepararam o caminho mais adiante para o protestantismo. Então esse era o pequeno socorro que Deus dava, através de pessoas que tentavam trazer a luz para esse momento tão escuro que era esse período dos 1260 dias. Muito bem. E chegamos então já na segunda pergunta, né? Cristo disse algo com relação a esse tempo, não foi, Valéria? O que foi que ele disse? Que esses dias de perseguição, eles seriam diminuídos e que não chegaria até o fim. Ou seja, foi abreviados
aqueles dias. Talvez foi abreviado os acontecimentos, né? Porque realmente a profecia começou 538 e terminou 1798, dando os 1260 dias. Mas a perseguição ao povo de Deus concluiu ou foi, podemos dizer assim, cortado ou diminuiu ou parou antes de concluir os 1260 dias, né? Havia algum motivo para que isso pudesse acontecer? Por que diminuiria assim? Ou qual foi o motivo por qual diminuiu esse período? Bom, a profecia dos 1260 anos terminou em 1798. No entanto, as perseguições terminariam antes, né? No ano de 1798. Mas por que concluiriam? Qual seria o motivo pelo qual deveria concluir antes? Porque justamente aqueles dias foram acortados, diminuídos. Mas tem um motivo para isso? Por que o Senhor diminuiria isso? Por causa de quem Ele diminuiria isso? Por causa do seu povo, dos seus escolhidos. Veja só, então, por causa dos escolhidos. Isso quer dizer, então, que por causa dos escolhidos, dos filhos de Deus, esse tempo seria acortado, encurtado, vamos dizer assim, né? Para que assim, como diz a Bíblia aqui, né? Senão não ficaria ninguém, né? Basicamente isso é o que diz aí essa pergunta, né? Mas o que tentaria fazer Satanás? Bom, Satanás, como a gente viu, ele é bem astuto e trataria de, inclusive, entre aquelas pessoas que se levantaram como pequeno socorro, infiltrar também os seus agentes. Ou seja, tentou destruir a obra da reforma. Quando o protestantismo se levantou, ele tratou de infiltrar ali pessoas que também se diziam supostos reformadores, né? O texto fala de maneira clara ali em Daniel que se juntaram a eles com lisonjas, e Atos ainda fala que eram homens que se levantariam entre eles mesmos para arrastar outros para fora. Então Satanás, ele não ficaria parado vendo que essa obra de socorro, que era o protestantismo tentando trazer luz, pudesse crescer sem que ele pudesse interferir. Então, de alguma maneira, ele interferiria aí, colocando seus agentes, infiltrando seus agentes ali também. Então, que lição nós podemos tirar para nós? Creio que, primeiro, confiar em Deus em todas as circunstâncias e em todos os momentos. E também devemos estar cientes que Satanás, como nos diz também na nota, ele nunca está ocioso, né? Ele está sempre trabalhando, sempre buscando a quem derrubar, Exatamente, principalmente derrubar os filhos de Deus. E outra, esses eventos históricos servem para que nós possamos também nos preparar para o futuro. Algo similar, ou talvez pior, poderá acontecer. Algo como aconteceu na noite de São Bartolomeu, também poderá acontecer lá no futuro. Então devemos nos preparar muito para isso. Para concluir, que Deus possa abençoar a cada um dos ouvintes e que nós possamos cada dia mais depositar a nossa confiança em Deus e ter a certeza que Deus está sempre conosco para nos ajudar e que nós possamos ser o seu povo escolhido, ter essa certeza que somos escolhidos de Deus. Exatamente, que Deus possa abençoar a todos vocês e que possamos aí depositar tudo o que temos e somos na mão de nosso Salvador Cristo Jesus. Muita bênção a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pastor Wesley, muito obrigado, irmã Valéria, pelo seu diálogo aí nesse estudo da lição de escola sabatina. Que Deus os abençoe e que possam ter sempre esse desejo de estar aí como um casal, como servos do Senhor, colaborando com esse trabalho. Que Deus vos abençoe sempre. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, viu? Vamos lá, irmãos, a gente já viu aqui muito bem respondido aí essa primeira e segunda pergunta, o que nos deixou bem claro coisas que deveriam acontecer, principalmente aí, né, quando se fala aí o que enviou o Senhor a seus filhos movido por sua misericórdia, naquele tempo em que o povo de Deus, durante os 1260 anos de perseguição, estava sofrendo. Deus, na sua misericórdia, mandou o quê? Pessoas, servos enviados para que trazesse aí um pouco de paz, um pouco de alento para aquelas pessoas. O irmão Wesley deixou bem claro isso, vale ressaltar aí mais uma vez, como os valdenses, que por 1000 anos guardaram aí a vontade do Senhor firme e forte nos caminhos de Deus. Também aí o Wycliffe, também João Hus, Jerônimo, né?
pessoas aí que estavam aí nesse tempo, viveram esse tempo e deixaram aí os nossos irmãos mais confortados com as palavras e trazendo a luz tão necessária naquele momento de trevas que vivia. E aqui, meus irmãos, a gente viu essas belíssimas respostas aí da primeira e segunda pergunta, tanto aí falado pelo pastor Wesley e a irmã Valéria, tá bom? Vamos agora, querido irmão, à terceira pergunta dessa lição, que diz assim: terminou finalmente a perseguição? Uau! Para nos ajudar nessa resposta, eu quero ir agora aqui em Minas Gerais com a nossa irmã Jane, que vai colaborar conosco nessa terceira pergunta. Irmã Jane, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou aqui agradeço, irmão, a oportunidade de responder à Escola Sabatina. A pergunta número 3, né, como foi falado, que diz o seguinte: terminou finalmente a perseguição? O textuário diz, Daniel 11:35, e algum dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Bem, na pergunta aqui em si, no texto áureo, não está 100% claro, né? Alguns desentendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda o tempo determinado. Mas na notinha esclarece melhor. Uma parte diz: os estados alemães abraçaram a causa protestante, protegeram aos reformadores e refrearam as perseguições que realizava a Igreja Papal. Então aqui diz que foi refreada as perseguições. E então, se ela terminou completamente, não vejo muita clareza se terminou completamente, mas que pelo menos refrearam, né, as perseguições. Continuando, a notinha fala: mas quando os protestantes receberam ajuda, sua causa chegou a ser popular. Muitos se juntaram a eles com lisonjas, ou seja, que abraçaram sua fé por motivos indignos. Embora freado, o espírito perseguidor não foi destruído. Então, aqui está dizendo a notinha dessa forma, né? Que embora freado, o espírito perseguidor não foi totalmente destruído, mas terminou finalmente a perseguição, aquela perseguição árdua, acentuada. Eu creio que sim, mas parcialmente. Se eu estiver errado, os irmãos me ajudem. Um abraço a todos. Fica com Deus. Muito obrigada, irmã Jane. Que Deus te abençoe sempre e que possa ter sempre o desejo de estar aí colaborando aí quando for requisitado, como você sempre vem colaborando conosco. Que Deus te abençoe sempre, irmã. E lembranças aí aos nossos irmãos de Ouro Fino. Aqui, meus irmãos, a gente viu a resposta da irmã Jane. Terminou finalmente a perseguição? Quem dera, hein, meus irmãos? Quem dera aquela perseguição acabasse aí no ano 1798, como deveria, mas ela não acabou. Certo que a perseguição ela acaba um pouco antes, né? Porque foi abreviado o tempo, a irmã Valéria deixou bem claro isso. Mas, por vezes, o povo de Deus sempre foi perseguido. Aqui fica bem claro, embora freado o espírito perseguidor, foi freado, não quis dizer que acabou, não foi destruído. Estalava cada vez que tivesse oportunidade. E assim é, meus irmãos. Não acabou o período de perseguição nos 1260 anos. Não acabou ali em 1798, como a gente viu. Ele ainda surge por muitas vezes. E o povo de Deus, a gente sabe que ainda vai ser muito perseguido. Então cabe a eu e você, querido irmão, estar atentos à profecia, estar atento à palavra de Deus para defendermos a verdade. Mas isso é para quem estuda a palavra, é para quem se entrega fielmente a Jesus. Se você não se entregou ainda, se você não busca,
Em vez de você ser perseguido, você vai ser perseguidor. Então tenha muita atenção quanto a isso. Porque se tu hoje não se decide verdadeiramente para fazer a vontade de Deus, certamente é que tu serás um perseguidor. Por isso eu te convido, irmão, por favor, aceite essa verdade, viva essa verdade em tua vida, para que assim sejamos transformados. Amém? Que Deus nos abençoe nesse sentido. E agora, queridos irmãos, vamos passar aí ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: papel da França. E a quarta pergunta diz dessa maneira: o que ganhou a França com seus crimes ao serviço do papado? Quem tomou poder militar para si em meio dessa confusão? Para colaborar conosco nessa resposta, eu quero convidar aí, ali de Paraty, Rio de Janeiro, o nosso irmão Neemias, que vai colaborar conosco. Irmão Neemias, é contigo. Olá, meus amigos. Quero começar agradecendo aí os organizadores do estudo da lição pela oportunidade de poder responder a quarta pergunta da lição dessa semana. A quarta pergunta da lição dessa semana faz menção a um período histórico bastante importante para a humanidade, que foi aquele período entre 1700 e 1800, quando a França alcançou um poderio que chegou a assustar o mundo inteiro, né? Nós temos aí essa história começando com a filosofia iluminista, que tira Deus do centro de toda a filosofia, do centro de todo o pensamento, e coloca o homem no centro de todo o pensamento, fundando assim as bases para o ateísmo, que acabou dominando o pensamento francês dentro desse período. E nesse tempo, um reinado de terror muito grande começou, porque mudanças sociais muito sérias aconteceram durante um acontecimento histórico muito importante, até hoje muito lembrado, a Revolução Francesa. Foi nesse período que Napoleão tomou o poder, na França, o poder militar, e planejou tornar a França um império mundial. Bom, é óbvio que não deu certo, Napoleão não conseguiu manter o seu poder, porém participou de um cumprimento profético muito importante, que foi o fim dos 1260 dias, quando em 1798 ele ordena que o seu general prenda o Papa, que estava governando o clero naquela época, e acaba tirando o poder da religião de tomar decisões políticas e de colocar penas, principalmente a pena de morte, que até ali podia ser pronunciada pelo Papa, agora já não podia mais. Nós temos, dentro desses acontecimentos, uma visão de como Deus conduz a história, né? O capítulo 11 de Daniel mostra detalhes da história que não poderiam ser colocados daquela maneira ali, sem a ação de um Deus que vê o futuro. Que nós possamos estar sempre crendo que a mão de Deus está ao leme. Não importa se vão se levantar Napoleões, não importa se o inimigo vai criar situações para dificultar a vida do seu povo na terra. Porque, no final das contas, o poder que está comandando tudo é o poder de Deus. Que nós possamos confiar sempre e colocar a nossa vida sempre na mão dele. Porque a nossa história foi escrita antes ainda de nós nascermos, não que nós sejamos obrigados a vivê-la, mas porque Deus sabia o que nós iríamos escolher e como nós iríamos viver. Nós possamos confiar na onisciência de Deus para sabermos que nada de mal que nos aconteça está fora do seu alcance, ou seja, está fora da sua providência. É isso aí, um abraço para todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Neemias. Que a paz e a graça de Deus esteja contigo e com toda a tua família. E saudações aos nossos irmãos aí de Paraty. Que Deus os abençoe sempre. Aqui, meus irmãos, a gente acaba de ouvir mais uma belíssima resposta aí desta lição.
a qual traz para nós, irmãos, o desejo de estar sempre estudando, estar sempre prontos a esses acontecimentos. E você tem isso com a tua lição de escola sabatina em mãos. É só você estar estudando a tua lição para que assim você busque mais conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Então não te esqueça disso. Então aproveite esses belíssimos estudos. Então a gente viu aí a resposta do irmão Neemias, né? E deixou bem claro para nós o que foi que ganhou a França aí e quem tomou poder militar para si em meio dessa confusão. Para dar uma pincelada a mais nesse assunto, vamos aqui. Ajudou Roma. O que foi que a Roma ganhou com isso? O mérito de Roma, né? Acabou ela aí ajudando Roma nas perseguições contra os protestantes. Não só isso, irmãos. Durante essa perseguição e essa ajuda de Roma, ali na França, da França aí principalmente, ali foi queimado as Bíblias, né? Em praça pública. Olha só a ousadia da França nesse momento. Em certo momento, a França, com seu poder ateísta que governado aí, durante essa revolução e reinado de terror, desencadeou contra Deus a sua santa palavra uma guerra, como jamais a testemunhar ao mundo. Roma aí, no ano 1793, em especial, aboliu por decreto toda a religião na capital da França. Olha que ousadia. E aí, certo que foi derrubado esse decreto alguns dias depois. Mas olha a ousadia, é por isso que fala aqui que esse poder, este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus e contra todo Deus dos deuses e falar coisas espantosas, ou seja, abolir aí a vontade do Senhor que a palavra fosse pregada. Então isso é uma das espantosas coisas que aconteceu aí com esse poder da França. E aí, irmãos, a gente vê como foi perseguido os nossos irmãos cristãos. E que nós, com a graça de Deus, possamos estar firmes para que não venhamos cair. Os poderes vão ser opressores, mas que a gente não venha cair nas suas vontades, nos seus deleites e venha adorar aí, como foi adorado nesse tempo, a deusa da razão, né? Que Deus nos abençoe para que possamos ficar firmes nessas perseguições que ainda virá sobre o povo de Deus, tá bom? Vamos aí, o rei do norte e o rei do sul. Aqui tem uma notinha interessante. Ao começar-se a sessão de Daniel 11, 40 e 43, que faz referência ao tempo do fim, faz-se o seguinte comentário. Depois de um longo intervalo, tornam a aparecer no cenário o rei do sul e do norte. Olha só, meus irmãos, eles já fizeram suas aparências, eles já fizeram seus trabalhos durante a perseguição que aconteceu aí, começa o tempo do fim, em 1798. Mas isso ainda tem muito a ocorrer no tempo final. E o rei do sul e o rei do norte estarão aí firmes novamente para fazer uma grande perseguição ao povo de Deus. E a gente vai ver isso mais nessa quinta pergunta, que diz assim: o que fará o rei do norte ao final dos tempos em uma batalha que ainda está no futuro? Que sinal importante é para os crentes? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí o missionário, irmão Miller, que aí está no Rio de Janeiro, que vai colaborar conosco. Irmão Miller, é contigo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Estamos já na pergunta de número 5. E nela podemos encontrar alguns elementos, os quais já vêm sendo mencionados desde o início da visão, que corresponde ao capítulo 11 do livro de Daniel. Mas antes de passarmos a dar uma resposta pontualmente com respeito a esta pergunta, é bom contextualizar com respeito, sobretudo, à temática que estamos desenvolvendo a partir das visões e da temática própria que nos apresenta as visões. Ok, na lição passada tínhamos visto que a Daniel foi-lhe mostrado um conflito grande, ou as dimensões do conflito entre o bem e o mal, até onde ou de que maneira elas são desenvolvidas no mundo como um todo e no cosmos, nos quais tem parte tanto as forças de Deus, as forças do bem e as forças do mal.
temos visto que, a partir disto, Daniel ele tem uma vislumbre, ele tem uma clara ideia, e cada um de nós também temos uma clara ideia de como se desenvolve esse conflito entre o bem e o mal. Porém, também a Daniel foi-lhe mostrado que única e exclusivamente pela intervenção de Miguel se conseguiria uma vitória final, uma vitória totalitária sobre o inimigo. Lembrando que naquela ocasião, quando os anjos do bem e os anjos do mal estavam combatendo entre eles, sobretudo no sentido de influenciar na mente dos reis daquele império, que era o Império Medo-Persa, simplesmente não estavam conseguindo a vitória, até que foi necessário a intervenção de Miguel, que sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Ainda assim, temos visto que o inimigo não se deu por vencido, mas o objetivo da visão que se introduz desde o capítulo 10 e que vai até o capítulo 12 é nos mostrar a vitória final e definitiva que terá o nosso Senhor Jesus. Primeiro, a partir do seu sacrifício que ele faria na cruz do Calvário, e por último, a consumação em relação aos seus filhos e o seu povo e a redenção final dos seus filhos, que teria lugar ao final dos tempos, nos quais justamente está relacionado os versículos da nossa quinta pergunta, que são os versículos 40 até o 45 do capítulo 11 do livro de Daniel. Com isso em mente, a gente tem que entender então que no final do tempo, um poder antagônico, um poder que ao longo da história se mostrou em contra do povo de Deus, e com isso estou me referindo aos poderes que tomam lugar em nossa dimensão física como representações do mal que é liderado por Satanás. Inicialmente, eles tiveram um lugar em relação ao povo literal de Deus, mas que no final do tempo também, do mesmo modo, haverá poderes, instrumentos nas mãos de Deus que se levantarão em contra do povo de Deus. Nesse sentido, se entende que o Rei do Norte justamente é esse poder. É um poder religioso, é um poder político, tal e como é descrito nas visões anteriores pelas próprias visões e pelas próprias palavras registradas pelo profeta nas visões do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8 e 9. A partir disso, então, a identificação do Rei do Norte é clara, que seria, nesse sentido, um poder religioso e político identificado como o poder papal. Este, ao final do tempo, considerando algumas alianças que ele fará ao redor do mundo com outros poderes, tentará combater ao povo de Deus e arremeterá por última vez ao povo de Deus, que já nos últimos versículos desta visão é representado pelo Monte Santo e Glorioso, dando-nos a entender assim, então, que essa guerra, essa última batalha que ocorrerá nos próximos dias, não está limitada a um espaço geográfico, senão é uma batalha final entre as forças do bem e as forças do mal. Desse modo, entendemos que também seria o clímax, seria o ponto mais forte, o ápice dessa guerra entre o bem e o mal, mas que ao final, pela intervenção de Deus, pela intervenção de Miguel, que é Jesus, a vitória é certa para o povo de Deus. Então, que sinal é isso? Queridos irmãos, estamos nos dias finais. O fim do tempo começou no ano 1798. Ou seja, se você faz as contas, significa que a gente, ou cada um de nós, o povo de Deus, está vivendo nos últimos dias da história deste mundo, na fase final da fase final, ou nos momentos finais do tempo do fim. Significa que devemos nos preparar, porque muito em breve o Senhor virá para libertar ao seu povo. Mas antes disso, teremos que passar por tribulações. Teremos que passar ainda por uma última arremetida das forças do mal contra o povo de Deus. Estas forças do mal representadas por estes organismos políticos e religiosos que se levantam em contra do povo de Deus. Que o Senhor nos ajude para que nos mantenhamos firmes e fiéis até o fim e sejamos parte daquele povo
pelo qual virá o nosso Senhor Jesus. Virá Miguel para nos libertar. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado, irmão Miller. Que Deus te abençoe por mais uma vez estar aqui conosco, colaborando com essa mensagem, para que essa mensagem possa chegar ao coração de todos os nossos internautas. Que Deus te abençoe, querido irmão. Abençoe o teu ministério e que mais e mais possamos estar levando a mensagem do Senhor a todos. Amém? Aqui, meus irmãos, a gente viu, né? E o que entendemos nesse assunto? O que dá a entender o que vai acontecer? O irmão Miller deixou bem claro. Sinal para o povo de Deus. É um sinal, meu irmão. Quando esse reino novamente se levantar e estiver aí fazendo aquela grande opressão para que a besta e a segunda besta, a imagem da besta façam perseguição, eles vão estar juntos novamente para fazer a grande perseguição contra o povo de Deus. E isso, meus irmãos, se você buscar aí canais no YouTube, vocês vão ver aí como o poder da França, como foi no passado, está fazendo nos dias de hoje para que exista já perseguições. E isso é algo que nós devemos estar abrindo aí a atenção para estudarmos mais as profecias, porque isso ainda deve se desencadear para ir contra a vontade de Deus. Isso aí, meus irmãos, é um sinal da breve volta de Jesus. Então essas coisas devem acontecer e é por isso que estamos estudando essas maravilhosas lições, para que esse ensinamento possa trazer o desejo de mudarmos, de sermos transformados ou de simplesmente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas como Ele está trabalhando. E é por isso que estamos aqui estudando essas palavras. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos, irmãos, agora ao último subtítulo dessa lição que diz: Eventos finais. Há muitas coisas que vão acontecer nesse período do fim. E vamos nos atentar com essa sexta pergunta, que diz assim: o que terá fim então? E o que começará? O que acontecerá antes da volta de Jesus? Tanto essa sexta pergunta quanto a sétima pergunta, eu quero convidar mais um casal que vai deixar isso bem claro para nós. Eu quero convidar aí o irmão Ademilson e também a sua esposa Sulamita para que colaborem conosco. É com vocês, irmãos. A paz do Senhor para todos. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Vamos estudar a sexta lição, né, que ficamos por nossa conta. Para quem não me conhece, meu nome é Ademilson, essa aqui é minha esposa, Sulamita. Vocês acreditam que todos conhecem. Então vamos dar início à sexta pergunta. A paz do Senhor para todos. O que diz a sexta pergunta? Pergunta: o que terá fim então e o que começará? O que acontecerá antes da volta de Jesus? O que terá fim, né? Então, a gente vê aí que já está falando tudo fim, né? Vai ser uma série de eventos aí nesses fins, no fim do tempo. E as coisas vão ter fim, e uma coisa muito especial que vai ter fim, que não vai poder voltar, é a graça, né? As oportunidades. Então, as portas da graça se fecharão e aí as pessoas não vai ter mais oportunidade para aceitar, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Então, cada um mantenha onde estão e assim por diante. E o que começará? O que vai começar é uma nova vida, né? Uma nova vida aos pés de Cristo. Então, vai ser uma vida santa, né? E a partir daí vai começar e vai ser uma vida lá, onde a palavra de Deus promete que não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter nada que ofenda o ser humano, né? Então vai ser uma vida muito boa e isso vai ser muito bom. E também antes da volta de Jesus, né, fala que Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Então, quando
os anjos soltarem, né, os 4 ventos da terra, aí começará o tempo de angústia, né? Que isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Verdade. Então vai ser um período de angústia que o povo vai ter que passar, né? E é interessante porque a gente acha que na volta de Jesus vai ser muito bom, né? Vai ser uma coisa maravilhosa, mas vai ter um período ainda antes da volta de Jesus, um período de angústia, né? E também vai passar para os ímpios também, né? Antes da volta de ou seja, ali no período da volta de Jesus também vai ter uns versículos que falam que eles vão implorar a morte e não vai conseguir morrer, né? Vão pedir para morrer e não vai conseguir. Então vai ser períodos assim difíceis e bastante triste, né? Deus venha nos fortalecer e nos capacitar para passar esse período, né? Período de angústia e firme até os fins para subir nas nuvens do céu com o nosso Senhor Jesus. Verdade. E igual que Apocalipse fala, né? Quem é injusto, que continue fazendo injustiça, né? E quem é justo, que continue praticando a justiça, porque já não terá mais tempo para mudar, né? Também. Ou seja, é uma série de eventos que vai acontecer nesse curto período. Né? Vamos para a 7ª pergunta, né? Tem um subtítulo: ferventes estudo e oração para obter compreensão. Diz assim: o que aconteceria com a visão que foi dada a Daniel, né? E o que segurança foi dada ao fiel servo de Deus? Então, o que aconteceria com a visão é que a visão vai se cumprir, né? Que Deus, Daniel, né, perguntou para Deus, né? Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E o Senhor disse para ele: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E essa segurança que foi dada a Daniel, né, diz assim, a segunda parte diz assim: que segurança foi dada ao fiel servo de Deus? Essa segurança que foi dada a Daniel também serve para nós hoje. Nós também somos assegurados através da palavra de Deus. Daniel foi segurado através da visão, né? E então João escreveu para que nós assegurássemos, né, para nós crer e acreditar que isso vai acontecer, ou seja, que as profecias já vêm se cumprindo e que vai se cumprir. Então essa segurança que foi dada também ao servo de Deus, a Daniel, também é dada ao servo de Deus que crê nessas palavras. Né? Bem-aventurado aqueles que creem, né? Deus que ouve as palavras dessa profecia e as guarda, que nelas estão escritas. Amém, né? Como diz o ditado, né? É só esperar para ver, né? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Amém. Obrigado, irmão Hilton. Um abraço para todos e até a próxima lição. Obrigada. Muito obrigado, querido irmão Ademilson. Muito obrigado, irmã Sulamita. Que Deus nos abençoe para que possamos estar sempre aí trabalhando e ajudando nessa obra. Lembrança aí aos nossos irmãos de Belo Horizonte, onde estou, né? Meus queridos irmãos, que sempre estamos juntos aí a estudar essa maravilhosa lição, tá bom? Vamos lá então a falar um pouco aí, já foi bem respondido pelos nossos irmãos, mas é interessante a gente poder comentar um pouco sobre isso. Então, o que terá fim e então o que começará? Cristo hoje está fazendo o que, queridos irmãos? O que é que Cristo está fazendo por nós hoje? Intercedendo por nós em quê? No juízo investigativo. Esse juízo, quando esse tempo acontecer, terá o seu fim, acabará. E o que começará? Aí sim, o tempo da angústia. Acaba o juízo investigativo e vem o tempo de angústia aí entre os servos de Deus. Será que estou salvo? Não? Como é que vai ser? Vai aquela angústia de Jacó? Passaremos por situações assim. Porque, meus irmãos, acabou o tempo e diz a palavra do Senhor, o que é que vai acontecer? Quem é ímpio, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. E é por isso que a gente vai ver muitas coisas nesse final de tempo. A injustiça aumentando mais e mais.
mais e mais, e você não vai ver mais pessoas aí aceitando a Cristo Jesus, porque o tempo da graça se acabou e Cristo está vindo. E isso acontece antes da vinda do Senhor. Meus irmãos, hoje temos a livre e espontânea vontade para aceitarmos a Jesus. Então, querido, aceite enquanto há tempo. Quando se encerrar aí a porta da graça, o que vai ser de nós? Que Deus nos abençoe para que possamos ser justos e manter aí a justiça. Se não, meus irmãos, se não tomarmos uma decisão firme hoje, em vez de, como eu falei, sermos perseguidos, nós seremos perseguidores. Abre o teu olho, irmão, vigia enquanto é tempo. A oportunidade está em tuas mãos e o que você está fazendo. Que Deus te abençoe para que possa estar tomando as melhores decisões. Amém? E aqui comentando um pouco também dessa 7ª pergunta, queridos, o que aconteceria com a visão? A visão seria encerrada, né? Como diz aqui. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Sim, meus irmãos, até o fim do tempo. Mas chegou esse fim para nós. Estamos nesse fim e devemos fazer o quê? Entender agora essas profecias. Porque isso é de suma importância, queridos irmãos, de estarmos atentos às palavras do Senhor. E aqui diz que segurança foi dada ao servo de Deus. Isso aqui é de importância para ti, irmão. Com a graça de Deus, hoje temos irmãos de vários lugares e podem, quando não entendemos alguma coisa, podem nos ajudar a compreender a palavra. Mas isso que a gente possa pedir o Espírito Santo para que assim a gente possa fazer a vontade de Deus. E aqui diz, bem especial, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção. Devemos nós estar atentos a essas profecias de Daniel, visto relacionar-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Essas lições, meus irmãos, digo para vocês, hoje ela terminou, tu vai fazer o que com essa lição? Guarda no teu acervo. Guarda, meus irmãos, para que você possa ir em oportunidades estar relendo-a e estar estudando a palavra do Senhor, porque dependemos disso aí. E isso aqui, o que vem falando, são coisas que vai acontecer nesse breve tempo que estamos vivendo. A breve volta de Jesus está certa e nós devemos estar aí apoiados nas Sagradas Escrituras para que não venhamos ser enganados pelo inimigo. Aqui diz mais, mas a promessa é clara, de que a bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. É por isso, querido, te chamo a atenção mais uma vez. Aproveita essas oportunidades que temos da igreja. Às vezes, meia hora, 40 minutos para estudar a lição de escola sabatina. Quem dera fosse 1 hora, quem dera fosse 2 horas, para podermos entender isso da palavra do Senhor. O tempo em que estamos vivendo é solene. É de suma importância e cabe a cada um de nós fazer a vontade do Senhor. Meu querido irmão, que Deus nos abençoe para que possamos estar firmes fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nessa oportunidade, queridos, vamos fazer mais uma oração ao Senhor e pedir as bênçãos do céu. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concedeu. Abençoa, Pai, a cada um de nossos internautas, a cada um de nossos irmãos que possam ter o desejo de ouvir a Tua palavra mais e mais. E que esses possam ter o desejo de examinar as Sagradas Escrituras, porque o tempo em que estamos vivendo é solene e precisamos estar atentos, Senhor. Abençoa-nos a cada um de Teus filhos e que a próxima lição seja de mais bênçãos ainda, para que a gente possa estar aí atentos à Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, o Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nos vemos, irmãos, com a próxima lição. Até a semana que vem.